Seja bem-vindo ao canal Sangue, Água e Fogo. Meus irmãos, bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Dá uma passadinha no meu canal, dá um like para mim, assina, me segue, veja minhas lives se vocês gostam. Meus irmãos, vou agradecer muito a vocês. E seja bem-vindo ao canal. Meus irmãos, mais uma vez o bom dia para todos vocês em todos os países e no meu país brasileiro, Lambari do Oeste, a minha cidade, onde eu moro e toda a minha família. Meus irmãos, eu pergunto para vocês como é que vocês passaram os seus finais de semana. Passaram tudo bem, eu passei bem, passei trabalhando, limpando a minha casa, limpando o quintal, resolvendo os problemas. E hoje eu já limpei lá fora tudo, já barrei, e aí meus cachorros coloquei na guia para poder limpar a casa e trabalhar mais um pouco. Mas o meu celular estava desligado até agora, liguei para fazer uma live para o canal e para todos que viram a live, gostar e dar um like para mim. Meus irmãos, e aí vocês estão bem e eu peço a misericórdia de Deus por mim, por vocês e por todos os nossos irmãos e irmãs, aos quatro cantos do mundo, para as autoridades, para os médicos, para os que estão encamados nos hospitais, pedindo a misericórdia para que seja curado, que Deus ponha as mãos e dá a cura, o remédio certo para que eles levanta da cama, mesmo ainda que estiver desenganado dos médico da medicina da terra, mas não está desenganado da medicina de Deus. Que sai saudável e perfeito para cumprir com a promessa dele sobre a terra, meus irmãos. E junto com o familiar, fazendo bem e não olhando a quem, em primeiro lugar, meus irmãos. E sempre que puder, façam a doação, seja tendo uma penca de banana, como eu tenho banana no meu quintal, sempre eu estou doando. Sexta-feira eu saí com a caixa de banana para sábado, mas ninguém quis comprar e eu peguei e doei tudo. Cheguei sem nenhuma dentro da minha casa, eu não trouxe nenhuma de volta, eu doei todos para as pessoas. Doei até para a minha vizinha, que vai construir a casa dela aqui de lado, que o esposo já conversou comigo sobre o muro, que eles querem fazer uma área embutida, já combinemos tudo, ele vai fazer a área embutida, vai pagar a parte dele do muro, que ainda ele não pagou, meus irmãos, e tudo dá certo. Já arranquei as plantas do pé do muro que eu tinha plantado por dentro, que eles vão rebocar a parte do muro até onde que eles vão fazer essa área. Já está tudo certo e combinado, porque tudo tem que conversar e combinar para que tudo dê certo. Meus irmãos, se tem dono, tem que conversar. Se não tem dono, tem que ver aonde o dono está para conversar sobre tudo que nós vamos fazer para que as coisas dêem certo, meus irmãos. E agora estou falando com vocês, meus irmãos, e aclamo a Deus por todos os momentos, até mesmo no meu pensamento, para mim, para a minha família e para todos aqueles que nos ajudam na prática do bem e para os que não ajudam também, e para os que nos falam bem de nós e para os que não falam bem também. Tudo nós colocamos sobre as mãos de Deus, para que Deus saiba o que fazer com cada um de nós sobre a terra, meus irmãos.
e dá o livramento de tudo aquilo que é o contrário de fofoca, mentira, por inveja, maldade, falsidade dos maus coração, de todos os tipos de acusação sobre a terra. Deus dará o livramento a cada um de nós que crê na palavra dele. E pode ter certeza, meus irmãos, que mentira tem a perna curta. Sempre vem a verdade. Somos desmascarados sobre a terra. Somos desmascarados um por um. Porque isso é promessa de Deus. Deus mostrará a verdade e desmascarás todos, seja eles a quem for. A verdade é descoberta. A verdade vem, porque o Deus vive, poderoso Pai da justiça, que é o que criou tudo essa terra, e nos criou e nos deu sopro de vida, não larga lá, nada é escondido, meus irmãos. Ainda que colocar debaixo da terra, Jesus Cristo mostrará a verdade, revela e jogarás para fora. Portanto, nós temos que ver o que nós fala, o que nós pensa e o que nós diz por aí. Tudo nós temos que ver, porque, como eu acabei de dizer, mentira tem a perna curta. Tudo é descoberto. A verdade vem, mas hoje, mas amanhã, seremos desmascarados, cada um de nós que tentar contra a vida do outro, por maldade, por inveja, por tudo que for, a verdade vem. É descoberto. Às vezes, uns demoram mais e outros não demoram. A máscara cai rapidamente, meus irmãos. Portanto, nós temos que vigiar nós mesmos, a nossa mente e o nosso pensamento, para ver o que nós vamos falar. Se vem pensamentos ruins na nossa mente contra qualquer filho de Deus ou contra qualquer coisa, pede a Jesus Cristo para tirar, porque não é de Deus. É demoníaco, é demoníaco, é demônio. É hostilidade, é engolostorbevalvo, e não hostilasto do esterraucho. Porque nós não seremos nada sobre a terra. No minuto, podemos fechar o olho e a nossa vida já era. E descemos silêncio com a alma preta. E não vai para Deus, vai para o inferno, para as larvas de fogo, junto com todos os demônios. Veja que na epístola desta, queremos mestalar-te menino conveliste. E a alma estolode amevo. Chau é um golfo, e vivo andu. Gorrebestou em dalfo. Fasta no mistulio vou liderar este mirro, meus irmãos.
Daustia mahaliasti bestoraliadio. Me instalaste de Deus vive, poderoso Pai, porque o que Deus dá é para sempre, e o que o demônio dá é tirado, mais hoje, mais amanhã. O próprio demônio tira tudo que ele colocou na mão das criaturas que está laçado por ele. Deixarás ao pó, pedindo esmola, esmagado, envergonhado, porque o que o demônio dá não é para sempre. Só é para sempre o que Deus dá. Se era lepistúlio ou romilodóstio, estiver andando certo nos caminhos de Deus e farando bem, não olhando a quem. Prosperidade para nas mãos de Jesus Cristo e ao Espírito de Deus, paraco. Tudo Deus dá é para sempre. É para sempre. E devemos fazer tudo certo e andar sempre nos caminhos de Deus e prosperidade nas mãos de Deus também. Pedindo a Jesus Cristo para não deixar fará nada que desagrada aos olhos dele, mas sim fazer tudo que agrada ao nosso Deus e caminhar até o final e o fim da vida, o dia que Deus marcou na presença de Deus. Prosperar em todas as áreas, espiritualmente, materialmente, financeiramente, sem tentar fazer nada que prejudica nenhuma criatura na terra. Cada vez mais vai ser prosperado. Prosperado pelas mãos de Jesus Cristo ao Espírito de Deus, para que justiça que está com as mãos ajudando todas essas criaturas, para que fará o bem e não olhar a quem, e veja tudo o que está acontecendo e orientar toda a nação sobre a terra, sobre todas as coisas, na prosperidade de Deus e não na prosperidade do demônio, do diabo. Tudo o que nós fazemos for na direção de Deus, com as mãos poderosas de Jesus Cristo, ao Espírito de Deus que nos deu o sopro da vida, é para sempre, meus irmãos. E nós vamos ter tudo que é de bom sobre a terra e jamais nós seremos atingidos. O que não está na mão de Deus e o que está pedindo ao diabo, meus irmãos, é morto. É morto, meus irmãos. Tudo que é laçado pelo diabo é morto, meus irmãos. Não tem vida, é morto. É vergonha, é humilhação, é tudo, meus irmãos. Porque com o diabo não tem vida e nem prosperidade. É ganância do camastolo, é roubo vive da cala. Isto é meu rolo de esteira. É vergonha, meus irmãos. É vergonhas. E nós pedimos e colocamos na mão de Deus as nossas famílias, os nossos vizinhos, as nossas autoridades, os nossos governantes, para que Deus estarás com as mãos sobre eles e eles governarem com justiça. Eles governarem com honestidade e justiça, porque a justiça de Deus, esta é muito rolo, é o meu filho, reta, não meu contífio, e não bestará lasto. Então devemos pedir justiça para Jesus Cristo, para que tudo dê certo, e tirar dos nossos caminhos
todos os enganos e dos nossos trabalhos, das nossas vidas, das nossas casas, das nossas ruas, das nossas cidades, dos nossos órgãos de justiça, de todos os estabelecimentos. Jesus Cristo pedirá a Jesus Cristo para tirar tudo aquilo que não vem dele, para que teremos a família, teremos uma cidade prosperada, abençoada e unida sobre a terra, meus irmãos. Que nós podemos enxergar um ao outro como nós mesmos e pedir a bênção de Deus por nós e por todos na terra, meus irmãos. Por todos os nossos irmãos, hospitais, postos de saúde, clínicas médicas, todas as clínicas, todos os hospitais, todas as foras de promotoria, delegacia, presídio, tudo nós ponhamos nas mãos de Deus. Os jovens, as crianças, aos adolescentes, Jesus Cristo esteja com as mãos sobre esses adolescentes, porque somos o futuro da manhã. Somos o futuro da manhã, que creia, que cresce e faz tudo no caminho de Deus. E seja prosperado e orientado sobre todas as coisas na terra, para que esse jovem venha governar dentro da justiça e da sabedoria de Deus, para fazer o bem, não olhar a quem, e ter um país prosperado, unido e governado com justiça, meus irmãos. Assim nós deremos ter paz na terra, e não teria confusão, e nem inveja, e nem maldade por poder, meus irmãos. Que o poder já é o laço do diabo, já é a confusão, cada um querendo ser mais do que o outro. E quem é mais de que todos somos, o nosso Deus vive, poderoso, o Pai, que está com as mãos sobre nós. Nós devemos pedir para Ele sabedoria, para orientar, para governar, para fazer tudo na terra. E Deus dá a direção dele e falará o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, o que nós devemos falar, o que nós devemos orientar, o que é certo e o que não é certo dentro da palavra dele sobre todas as coisas na terra, meus irmãos. Porque nosso Deus está com as mãos sobre nós e vendo tudo que nós estamos fazendo. O nosso nome está no livro da vida dele, da vida. Está escrito, meus irmãos. E tudo que nós fazemos também, meus irmãos, está sobre as mãos de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, para e justiça, meus irmãos. Assim que nós colocamos tudo sobre as mãos dele e pedimos pela misericórdia dele, que ele olhasse por cada um de nós na terra e dais o livramento de todos os tipos de acusação e mentira, fofoca, tudo aquilo que não vem dele, nos acusando um por um, meu Deus, vive poderoso. Porque aquilo que nós acusamos outros nossos irmãos, mas hoje, mas amanhã nós seremos acusadas. E aquilo que nós marcou para o outro irmão, seremos nós que pensar que não, é a costume, e me voraliaco. Estele ama costilha, e só reclama estolete, meus irmãos. Porque Deus não perdoará.
E assim, meus irmãos, aclamamos a Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, por tudo nesta hora sagrada e bendita, por todos os nossos irmãos e irmãs que estão trabalhando, por aqueles que não estão trabalhando e estão esperando uma vaga de um trabalho. Que Jesus Cristo abra as portas dos trabalhos para cada um daqueles que está esperando vaga, Jesus Cristo, para ganhar o pão de cada dia para a família. Jesus Cristo, Espírito de Deus, para que justiça. Porque tudo que nós colocamos nas mãos de Jesus Cristo, nós receberás, se nós tenhamos fé, sem dúvida. Porque a dúvida atrapalha tudo. A dúvida, nós perdemos a bênção e a graça quando nós temos dúvida da palavra de Deus e do que Deus diz para nós sobre a terra. Nós perdemos a bênção, nós perdemos a graça, nós perdemos o milagre na nossa vida. Então, nós devemos pedir para Deus. E se sentir inveja, pede a Jesus Cristo para não deixar sentir inveja, que a inveja é do demônio. A inveja é do demônio, meus irmãos. O demônio que é invejoso e mau. E tenta contar nossas vidas quando o outro está prosperando ou correndo atrás do que quer. O que não corre, sente inveja. E aí começa a fofoca, começa a mentira, começa a maldade para ver o outro no fundo do poço acusado de ter morto, ou num manicômio acusado como louco, ou num asilo como incapaz. Como muitos filhos fazem com os pais. Joga num asilo ou joga num manicômio como louco para tomar o que tem. Temos que ver, meus irmãos, porque nós temos que estar atentos até mesmo dentro das famílias, porque não é todos que estão na mão de Jesus Cristo. E nós não podemos fazer nada. E ficarás na mão de Satanás, tentando até mesmo contra a família sobre a terra, para tomar o que tem. Meus irmãos, tenha que ter muito cuidado, dentro de casa e lá fora, e sempre firme com Deus, para que não seja atingido. E pedir a Deus para nos proteger, mostrar a verdade e revelar. E Deus levantará as pessoas que sabem e denunciarás toda a praga do inferno, toda a imundícia, tudo aquilo que não presta contra nosso povo na terra. Porque os mais atingidos, meus irmãos, são as pessoas simples, que é os mais atingidos por essas criaturas, essas pragas demoniadas do inferno, meus irmãos. E assim pedimos a Deus para nos proteger, as nossas famílias, os nossos vizinhos e as nossas autoridades que tomam conta da cidade. Aos médicos que atendem os nossos irmãos que vai atrás de resolver problemas de doenças, enfermidades. Uns com enfermidades espirituais, outros com enfermidades materiais. Que Deus esteja com as mãos orientando e mostrando a todos o que é certo e o que não é certo, para que receba a graça da cura, a bênção, o conforto na vida de cada um deles, meus irmãos, irmãs. E não deixar ser enganado por mentira da sabedoria para nos enxergar no olho de quem mente, de quem fala a verdade, de quem está tentando nos enganar, meus irmãos. Deus mostrarás a tudo, meus irmãos. E assim eu ponho tudo sobre as mãos de Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, para que justiça as nossas vidas nesta hora sagrada e bendita, na terra,
9h59 vai dar 10 horas, meus irmãos. Assim colocamos tudo nas mãos de Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, para que justiça. E consagramos tudo a Deus, vive poderoso Pai, para que nos viva nas mãos de Jesus Cristo. Consagramos a Jesus Cristo a nossa vida espiritual, material, o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa semana, o nosso final de ano de 2025 para 2026. Que Deus nos abençoe, que nos entramos tudo com saúde e proteção divina e prosperidade sobre a terra, com a nossa vitória na mão. Nossos irmãos. Assim, desde já pedimos a Deus por tudo, abençoais as nossas viagens, os nossos gerentes de banco, as nossas contas no banco. Jesus Cristo esteja com as mãos sobre tudo que é nosso. E Jesus Cristo seja o nosso advogado, seja o nosso juízo, seja os nossos médicos, para que nos trazemos saúde e proteção, abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que nós estejamos atentos, e os nossos olhos, para que nos enxergue a verdade e não seja enganado por nada deste mundo, meus irmãos. Deus estará com as mãos sobre cada um de nós, nos abençoando e nos protegendo e nos livrando de toda a praga do inferno aos 4 cantos do mundo, por todo o país. Jesus Cristo estará com a mão, guardando os nossos irmãos, irmãs e autoridade e familiares sobre a terra, os idosos, as crianças e os adolescentes e todos os nossos irmãos e irmãs estudantes. Todos nas mãos de Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, Paraco, os nossos jornalistas, os nossos blogueiros, tudo nas mãos de Deus, para que eles seja verdadeiro. E não terei medo de denunciar qualquer imundícia na terra. E pedir a Jesus Cristo para que esteja adiante deles em tudo que eles for fazer. E tudo dará certo e seja protegido de tudo quanto é tipo de imundícia. Ponhamos nas mãos de Jesus Cristo primeiramente, para que nos venha ter os países unidos e prosperados sobre a terra. E livre de tudo quanto é imundícia e ganância por poder. Meu Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão e com piedade. Rogai por nós, meu Pai, e nos livrais de todo esse tipo de imundícia, meu Deus. Assim consagramos tudo a vós, meu Pai, e como oferta nós entregamos sobre o teu altar e ante teu próximo filho, meu Deus. Tu és Deus, tu és a justiça, e nós cremos neste poder, porque depositamos a nossa fé no Senhor, meu Deus. Glória a Deus, aleluia, e até o próximo.